Olá pessoal, aqui é a professora Andréa Andrade, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre colorimetria, especialmente aplicada à maquiagem. Bem, como maquiador profissional, você precisará completar o seu conhecimento e compreensão acerca da teoria das cores. Isso será crucial para a sua habilidade de resolver os seus problemas e criar um harmonioso trabalho de arte em cada rosto que será maquiado por você. Então, no dia a dia do maquiador, isso é um desafio sempre constante e o domínio da teoria das cores vai ajudá-lo nesse processo. O que vem a ser a colorimetria? É a ciência e o conjunto de tecnologias envolvidos tanto na quantificação quanto na investigação física do fenômeno de percepção de cores pelos seres humanos. Tá? Um objeto azul, ele vai ter diferentes nuances, diferentes cores, dependendo da superfície que ele foi exposta, dependendo da luz que incide sobre esse objeto. Então, a percepção humana sobre as cores também interfere na maneira com que cada um interpreta cada cor. Colorimetria. Color de cor e metria de medida, que seria a mensuração da temperatura da cor, seu grau de matiz, saturação e luminosidade. Também está relacionado à medição do espectro referente à radiação da cor, seja ela emitida em luz ou refletida. A colorimetria ela é utilizada por diversos profissionais que lidam com as cores, maquiadores, cabeleireiros, artistas plásticos, arquitetos, design de interiores, estilistas, profissionais da moda e profissionais das artes em geral. Vamos falar primeiro das cores, né? As cores principais, as cores primárias. As cores primárias são as cores que não precisam de outras para existir. São elas azul, amarelo e vermelho. Elas são consideradas cores puras. Cores secundárias. São as cores formadas a partir da combinação de duas cores primárias. São elas o laranja, o roxo e o verde. Sendo o laranja a combinação entre o amarelo e o vermelho. O verde é a combinação do azul mais o amarelo. E o roxo, que é a combinação do vermelho com o azul. De acordo com a teoria das cores e o sistema RYB, né? Red, Yellow and Blue, as principais cores terciárias são vermelho arroxeado, que é um vermelho mais roxo, e o amarelo esverdeado, que é um amarelo mais verde. As cores terciárias seriam a mistura de uma cor primária com uma cor secundária. Vamos lá. Algumas combinações aqui, algumas cores terciárias. Temos o vermelho arroxeado, o vermelho alaranjado, o amarelo alaranjado, amarelo esverdeado, o azul esverdeado e o azul arroxeado. Vamos lá. Aqui é um espectro geral sobre essas cores e suas classificações. Vemos aqui ao centro desse círculo cromático as nossas cores primárias, certo? Entre uma e outra, temos as cores secundárias. E as cores terciárias estão nesse outro espectro, configurando a mistura entre as cores primárias e secundárias. Aqui uma outra esquematização desse círculo cromático. Então, assim, um profissional de moda, ele também pode fazer uso do círculo cromático para escolher as cores do visual da sua cliente, para também fazer a interpretação, ou, por exemplo, o arquiteto também pode fazer a mistura de cores para combinar as peças de um ambiente, e isso pode ser feito de diferentes maneiras. Tanto você escolhendo cores complementares, que já vou tratar à frente, como cores análogas. As cores análogas são as cores que estão aqui, ó, mais próximas do círculo cromático,
por exemplo, o subtom de uma violeta secundária, violeta terciária com azul, seria uma interpretação análoga, certo? A interpretação do uso de cores complementares seria fazer uso das cores contrárias ao círculo cromático, ou seja, o roxo combinado com o laranja, certo? Então, você usaria aqui, ó, as cores que estão ao contrário. E uma outra forma é você interpretar esse triângulo, ver as três cores que estão interligadas e à medida que você vai girando esse triângulo, essa combinação de cores vai mudar também. Geralmente, essas cores tendem a harmonizar. Sobre as cores frias e cores quentes. As cores frias são cores que costumam dar aquela sensação de retração, recolhimento, lembra muito noite. E são cores mais, digamos, a interpretação artística, são cores mais reclusas, são cores, né, ditas frias, que dão sensação de calma. As cores quentes são cores mais vibrantes, mais luminosas, aquecem, animam e vibram, tá? As cores frias nós temos o verde, algumas variações de verde, o azul, lilás e roxo. As cores quentes nós temos o amarelo, laranja, vermelho e o pink, variações de cores que incluem o pigmento vermelho também. Aqui é a representação daquele tema que eu já tinha falado antes, da questão de combinação de cores. Então, podem ser escolhidas as cores complementares, que são as cores que estão em posição contrária no círculo cromático, ou cores análogas. Então, você vê, às vezes percebe aquela pessoa que quando se maquia, ela escolhe marrom escuro, marrom claro, bege. Quando ela vai se vestir, ela usa uma combinação branco, preto, cinza, né? Aquela pessoa que é mais básica, ela vai gostar da combinação de tom sobre tom. Ela não vai se permitir combinações mais ousadas. E caso você queira fazer combinações que optem por contraste, né? Mas por cores que vão destacar umas às outras, você pode recorrer ao círculo cromático e escolher as cores que são complementares, né? As cores que estão contrárias nessa posição do círculo. Aqui é um esquema da tradicional estrela de Oswald, tá bom? Essa estrela de Oswald ela é explorada por vários profissionais. O cabeleireiro sempre anda com essa colinha aqui para escolher as cores que serão usadas, né, que ele vai utilizar para achar o tom do cabelo da cliente, aquela tintura que ele quer, se é um louro mais quente, se é um tom mais frio, se ele quer um ruivo, né, um ruivo mais frio. Isso tudo vai interferir aqui, né, e a análise dessa estrela de Oswald, né, que é como se fosse o coração e a base para os círculos cromáticos, é super importante para o profissional, qualquer profissional que trabalhe com cor. Aqui, a complementação da estrela de Oswald, fazendo a inserção das cores secundárias e terciárias. Agora, vamos lá. Por que é importante o profissional de beleza conhecer isso aqui, o maquiador entender? Porque ele precisa entender como é que essas cores se combinam, certo? E também ele precisa dominar esse conhecimento para entender sobre camuflagem. Tá? Então, assim, se faz útil conhecer a fundamentação das cores para aplicação de técnicas de camuflagem, correção e, claro, saber usar as cores que mais vão realçar e favorecer a beleza do seu cliente. Vamos falar agora da harmonia cromática, tá? A harmonia cromática, ela tem dois tipos. Temos a quente e a fria. Na harmonia cromática quente, nós temos os tons
do grupo de cores quentes e alguns subtons desse grupo, né? Que é o amarelo, o laranja, o caramelo, o vermelho, o verde-limão. O verde-limão é porque ele tem uma maior presença de amarelo. E temos também a harmonia cromática fria, tá? Que compreende os tons do grupo das cores frias, né? Que são as cores que lembram inverno, recolhimento, lembra noite, né? São os subtons desse grupo são rosa, roxo, violeta, azul e verde musgo, porque o verde musgo é um verde que possui uma presença maior de azul. Então, vamos lá. Nessa cor aqui, temos representado duas diferentes paletas, né? Como se fossem cores de sombras, né? Cores de maquiagem. Poderia ser cor para roupas também. Apesar de nós termos praticamente, né, várias das mesmas cores do outro lado, algumas nuances mudam. Observem a tonalização desses verdes que são considerados mais quentes com os verdes que são considerados mais frios, né? Claro, aqui, ó, o azul é predominantemente frio, o azul é sempre frio, né? Mas olha a diferença das nuances dos tons verdes, né? Aqui nas cores frias, estamos incluindo, né, os rosas, roxos, variações de violeta e berinjela, e o azul em diversas nuances. Nas cores quentes, nós temos os avermelhados, tons terrosos, os alaranjados, né? O amarelo e os verdes que têm combinações com cores quentes, né? Então, a gente vai ver aqui verdes que são mais amarelados. Vamos falar aqui um pouco agora sobre esse domínio dessa colorimetria, entender como é que a gente combina os tons, como é que a gente valoriza a nossa cliente. Vamos lá. Vou retornar aqui para a nossa estrela de Oswald. A estrela de Oswald. Vamos lá. A questão toda aqui. O uso e análise das cores complementares é essencial para que entendamos e saibamos escolher a melhor cor de base, corretivo, né? Qual instrumento para camuflagem que vai ser melhor escolhido, né? Para atuar na queixa que você quer corrigir. E, claro, pensar nas cores de forma que ela vai sempre realçar aquela cliente, vai realçar o tom daquela pele, a beleza daqueles olhos. E vamos lá. Digamos que a pessoa tenha olhos esverdeados. Para que esses olhos pareçam mais realçados, tons que tenham um fundo mais avermelhado. Não necessariamente você tem que pensar na cor ao pé da letra, tá? Eu não preciso necessariamente colocar uma sombra vermelha para que o olho verde da minha cliente realce, mas eu posso ter tons nessa sombra com um fundo mais avermelhado. Da mesma forma, a pessoa de olhos azuis. Quando você bota cores com fundo alaranjado, não necessariamente precisa ser uma sombra laranja, mas um tom coral, ele vai realçar a beleza desses olhos azuis. Então, vamos voltar aqui ao nosso slide. Opa, voltamos ao início. Então, vamos lá. Vamos comentar aqui tecnicamente sobre a beleza desses olhos e qual foi a melhor escolha, né? A resposta já está aqui na tela, mas vamos fazer uma análise. Aqui nós temos olhos verdes, olhos muito bonitos, né? Essa pessoa, essa modelo, né? Essa mulher, ela tem um bom espaço de pálpebra, um côncavo, né? Um olho grande. Mas percebe que a moça que optou por tons mais avermelhados, puxados para o vermelho, tom mais quente, ela não teve seus olhos mais destacados, tá? Então, observem que a combinação análoga, ainda que você pareça que combine, olho verde, eu vou botar sombra verde, ela não cria contraste e você percebe nitidamente
que os olhos de cima ficaram mais realçados e destacados. Logo, essa cliente ficou mais bonita. Aqui, vamos lá. Lembra da figurinha da estrela de Oswald? Que a cor complementar do azul é o laranja? Observem como esses olhos ficaram mais azuis e vibrantes do que esse aqui. Esse aqui é muito capaz de ter sido manipulado para realçar esse azul, ainda que pareça uma foto artisticamente bonita, esse azul em volta não realçou tanto o azul dos olhos quanto o uso do tom coral. Uma coisa que é importante também entender em colorimetria para maquiagem: o tom de pele e o subtom. Tom vai ser a cor principal, né, da pele, aquela cor visível, né? É quando você pensa assim: ah, minha base sua base é clara, média ou escura, né? É quando você pensa mais ou menos no fototipo, né? Agora, o subtom é aquela coloração secundária, mas que interfere muito no tom da pele e que vai diferenciar a cor da base que você vai escolher para o seu cliente. Então, nós temos os subtons quente, neutro e frio. Tá? No subtom quente, nós usamos a base com fundo mais amarelado. Falta um azinho aqui, tá, gente? E o subtom frio, a base, ela costuma ter um fundo mais rosado. Vamos lá. Aqui nós temos duas mulheres negras, mas percebe a diferença de subtom? Essa aqui tem um subtom mais frio. É muito capaz dessa pele acinzentar qualquer errinho na escolha da base para esta moça, para essa pele acinzenta com facilidade, tá? Muito facilmente a gente pode observar que ela tem pigmentos mais azulados ao fundo, tá bom? E essa aqui, um subtom mais avermelhado, mais quente, tá bom? Essa questão de entender o subtom, gente, é uma prática diária. Às vezes a gente acaba se confundindo, mas quando o profissional acaba ficando mais experiente e entendendo as marcas que ele usa, os subtons de cada tipo de base que ele tem, fica mais fácil de fazer essa interpretação e essa correção na hora que o profissional vai maquiar. Vamos lá, vamos falar de camuflagem e correção. É por isso que agora faz sentido vocês perceberem que, por que se usa corretivo verde para corrigir acne? Por que se usa o amarelo para olheira? Né? Por que se usa o roxo para melasma? Então vamos lá. Voltando aqui, o tom de pele e subtom. Algumas marcas, vou dar exemplo aqui da MAC Cosméticos, tem o mesmo tom, mas ele tem 3 tons diferentes na mesma cor de base, tá? Por exemplo, na cor 20, tem a cor NC, tem a cor NW e tem a cor N, que é neutra, tá bom? Então, isso vai diferenciar da forma com que essa base vai encaixar no tom da pele, tá? Então, assim, a gente tem que entender que a pele, o que dá cor à pele não é apenas a melanina. Temos também a questão da cor dos vasos, os carotenos, hemoglobina. Isso tudo são pigmentos que podem interferir na coloração da pele, tá bom? Existe um método que algumas pessoas utilizam. Esse método eu geralmente não confio muito porque na pele negra a gente não consegue distinguir, tá? Que é o método de observar as veias, se elas são azuladas ou se elas são esverdeadas. Eles consideram que, se a pessoa tem as veias azuladas ou arroxeadas, ela, é fria, tá? Ela vai usar as cores frias. E as pessoas que têm as veias verdes, elas usariam a base com fundo quente, tá bom? Esse método é muito fácil de se confundir, tá bom? Depende de vários fatores, se você está numa luz natural, se os vasos estão visíveis, ok? E é passível de engano.
citei aqui para vocês porque certamente vocês já devem ter ouvido falar desse método. Vamos lá. Aqui algumas situações muito comuns que o maquiador tem que lidar no momento do atendimento, né? Que é a correção de imperfeições. Afinal de contas, a pessoa contrata o maquiador porque ela quer se sentir mais bonita, ela quer disfarçar imperfeições. Essa foto é de uma maquiadora bem famosa do Instagram. Eu peço perdão que eu não citei o nome dela aqui. Depois eu faço a citação nos comentários do vídeo, tá bom? Vamos lá. Ela sofre de acne cística, tá bom? Quando a pele dela está em estado mais, né, como é que fala, não tratado, estado piorado, forma cistos mais evidentes aqui, tá bom? E quando ela está passando por esse processo, até controlar a inflamação, ainda assim você percebe pontos avermelhados. Então vamos lá. A vermelhidão dessa acne é corrigida com um corretivo verde, tá? É feita uma camada de corretivo verde, depois é aplicado como a área dela é grande, né? Depois você aplica uma leve camada de pó translúcido super fino, depois o corretivo do tom da pele dela e em seguida a base. Aqui está o protocolo, né? Você higieniza a pele, tonifica, hidrata. Se for uma maquiagem para o dia, você faz uso de filtro. Se for para a noite, não é necessário, para evitar que o filtro solar estoure, né, a pele sob o flash, ou seja, a pele pode ficar esbranquiçada. Você pode fazer uma loção secativa para tratamento. Você vai usar essa loção secativa pontualmente, né? Lembrando como a gente está tratando aqui de profissionais que também são de estética e beleza, né? A loção secativa vai ser um tratamento, ok? Ela pode interferir no resultado da maquiagem da noite, tá bom? Então, para o dia a dia, pode usar a loção secativa em cima dos pontos de acne. E essa loção secativa também vai ter a ação de tratar, né, os pontos inflamados. Um primer para pele acneica, ele precisa ser mais fluido, né, para fixação da maquiagem, não tem que ser um primer muito pesado, tá bom? Você vai usar o corretivo colorido verde nos pontos avermelhados, selar a área camuflada com pó translúcido de boa qualidade e ultra fino, usar o corretivo do tom da pele, né, da cliente na área corrigida e depois usar a base por todo o rosto. Telangiectasia. A telangiectasia, né, são esses microvasos aqui formados, né, e é comum também a presença de telangiectasias em pessoas que sofrem de rosácea. Vai seguir o mesmo fundamento, tá bom? O que me interessa aqui? Observar a cor dessa alteração da pele, tá? Então, da mesma forma, a gente utilizaria o protocolo de acne, exceto fazer o uso dos produtos de acne, certo? Então, assim, desculpa, não sei se eu me expressei direito, tá? Repetindo. Para correção de telangiectasia, por ela ser avermelhada assim como a acne, a gente vai usar o mesmo protocolo, usando o corretivo verde, certo? O que a gente vai excluir desse protocolo é usar os produtos com ação secativa, certo? Porque aqui, se a pessoa não estiver sofrendo de acne, os produtos secativos, né, são desnecessários, tá bom? Os produtos específicos para acne você ignora. Certo? Aí aqui tá, higienização, tonificação, filtro solar dia, um primer fluido, o corretivo verde, selar a área camuflada, o corretivo do tom da pele na área a ser corrigida, né? E utilizar a base por todo o rosto, ok? Vitiligo, gente. Vamos lá, o vitiligo ele é bem interessante porque, no geral, a gente vai precisar usar um corretivo que ele é mais avermelhado ou um avermelhado mais alaranjado, certo? Só que aqui a gente tem que testar. É muito passível da gente se enganar quando escolhe o corretivo para vitiligo, tá bom? Então tem que ser um tom mais quente. Se for um tom assim, tem um pouquinho de laranja, mas ele tem que ser mais avermelhado do que laranja. Então você testa um pouquinho aqui na borda, né, na transição entre a pele com vitiligo, né, a pele despigmentada com a pele pigmentada, passa um pouquinho da base e vê qual vai ficar melhor,
Então, uma forma de escolher o corretivo para camuflagem de vitiligo é essa. Você vai passar o produto um pouquinho aqui na borda e ver qual que vai se encaixar melhor nessa transição aqui. E vai aplicar sobre todo o rosto, tá bom? O corretivo é vermelho, depois o corretivo do tom da pele da pessoa e depois a base, tá bom? Aqui temos a recomendação do vídeo para ver essa demonstração. Certo? Então, aqui, ó, a descrição do protocolo, tá? Mas no vídeo vai ficar mais claro para vocês. Você higieniza a pele, aplica filtro solar, né? A região de vitiligo, gente, a região que é despigmentada, é uma área muito sensível, tá bom? Então, é importante reforçar o uso de filtro, tá? Claro, na face toda, mas principalmente, se puder fazer um reforço nessa área, é melhor ainda. Porque a gente pensa assim na maquiagem como autoestima, mas a gente não pode esquecer da questão de saúde, tá bom? A saúde dessa pele, certo? Então, a gente vai higienizar o rosto, aplicar o filtro solar, fazer uso do primer, usar um corretivo colorido vermelho por toda a área ser camuflada, selar a área camuflada com pó translúcido de boa qualidade ultra fino e utilizar base por todo o rosto. Nessa etapa aqui, dependendo da forma que esse corretivo colorido assentou nessa pele e dependendo do tom da base da cliente, você pode pular a etapa aqui do corretivo. Caso seja necessário, entre a etapa 5 e 6, você pode fazer o uso de um corretivo do tom da pele da pessoa. Lembrando que quanto mais camadas, mais você camufla, mais ao vivo também você vai perceber um efeito talvez mais artificial, tá bom? Existem marcas específicas para camuflagem que tem uma textura um pouco mais leve, tá bom? Mas mesmo que você use produtos de textura leve, mas sobreposicionando muitas camadas, o efeito pode ficar artificial e indesejado. Vamos lá. Agora aqui, baseado no que a gente falou, né? Vamos aqui a algumas perguntinhas. Qual cor de corretivo é mais adequado para corrigir olheiras arroxeadas? Aí vamos voltar aqui para o nosso círculo cromático. Qual é a cor complementar do roxo? Aqui tá parecendo meio que um magenta, né? Mas é o roxo, tá? A cor complementar do roxo é o amarelo. Então, por isso que para corrigir a olheira roxa, a gente usa o corretivo amarelado. Vamos lá. Para corrigir pele negra acinzentada, vamos voltar aqui. A pele negra, super negra, último fototipo, tende a ter mais pigmentos azulados ao fundo, tá? Quando você percebe que a pele negra fica acinzentada, às vezes ela não vai ficar acinzentada em toda a extensão da face. Às vezes ela vai ficar acinzentada em algumas áreas, geralmente testa e região aqui do mento. Então, você pode recorrer a um corretivo laranja, ou se a maquiagem já está toda pronta e se você tiver um pó, né, com cobertura suficiente para fazer essa camuflagem ou neutralização, você pode usar um pó alaranjado na área, tá? Caso não seja possível, é importante que você refaça para melhorar esse efeito, tá bom? Então, você pode fazer o uso de um corretivo com fundo mais alaranjado para neutralizar antes de fazer a aplicação da base, ok? E para corrigir melasma? Bem, para correção de melasma, um dos corretivos que são muito utilizados é o corretivo roxo. E também para alguns tons de pele é usado o corretivo coral. O coral, gente, é aquele laranja que tem um toquezinho de vermelho, meio rosado, tá bom? Ele acaba que se constitui um corretivo um tanto quanto genérico, tá? Só que, claro, tem tom de coral que é um pouco mais quente, que tem mais vermelho na composição. Então, quanto mais mais escuro o tom de pele, né? Mais vermelho tem que ter na composição ali da misturinha de cores escolhidas pelo profissional, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado. Colorimetria é uma coisa que a gente vai aprender muito na
prática, né? A gente apanha diariamente, todo dia o maquiador vai lidar com alguma situação diferente, inusitada, né? Sobre como interpretar o tom de pele da sua cliente, tá bom? Por isso que é importante ter cores de base que são mais frias e mais quentes, porque às vezes você achou o tom adequado para a pele daquela cliente, mas ficou levemente amarelado. Então, se você tiver o mesmo tom daquela base com com um fundo mais frio, você pode ir ali fazendo a sua alquimia. Você pode ir criando um tom de base mais adequado e personalizando a cor para cada cliente, tá bom? É assim que os ótimos maquiadores profissionais trabalham. Eles aprendem eles treinam essa questão de personalizar os tons, tá bom? Ok? Gente, se tiverem mais dúvidas, a gente se encontra por aqui, tá joia? Aqui as referências, né? De alguns materiais pesquisados. E obrigada e até a próxima!